Boa tarde, galera. Vamos lá para a nossa aula 2 da semana 1. Relembrando que a gente está falando sobre alguns conceitos termodinâmicos, tá? O início aí, eu falei para vocês na outra aula que a termodinâmica, ou melhor, a tecnologia do fluido do calor, ela é basicamente a aplicação dos conceitos termodinâmicos, ok? Então, continuando a nossa aula aí, hoje nós vamos falar sobre, agora nessa aula, vamos falar sobre sistemas termodinâmicos, tá? O que são sistemas termodinâmicos e como eles acontecem, ok? Vamos começar com um exemplo bem simplesinho para vocês aí, tá ok? Imagina o seguinte, imagina aí que eu tenho uma panela, né? Tem uma panelinha aqui e coloquei ela sobre o fogão, tá ok? Ela está sobre o fogo aqui no caso, né? Essa panelinha. Muito bem. Qual é o meu sistema termodinâmico, tá? Vou delimitar aqui que o meu sistema termodinâmico, ele... Não, vou fazer o seguinte, resolvi aqui que eu vou fazer um chá, certo? Então, para fazer um chá nessa panela aqui, primeiro de tudo, eu vou colocar água, ok? Vou colocar água nessa minha panelinha aí, tá? Então, ela está aquecendo uma boa quantidade de água, certo? E aí, conforme for acontecendo esse aquecimento, esse vai ser o meu sistema termodinâmico, que é a parte que eu vou estudar. Então, seria o interior da panela. Vou delimitar aqui de vermelhinho, tá? O interior da minha panela, ele vai ser o meu sistema termodinâmico, tá ok, galera? Sistema termodinâmico, então, é o interior da minha panela aqui, tá ok? Então tá, estou aquecendo uma água aqui, certo? E aí, conforme a água for aquecendo, o que vai acontecer? Como é que ocorre esse aquecimento da água? Como é que acontece esse aquecimento da água? A gente tem uma passagem de calor, certo? Uma passagem de calor do fogo para a panela, tá? E da panela para a água. Então a gente tem uma troca de calor aqui, ok? Ao mesmo tempo que a água vai aquecendo, o que vai acontecendo com ela conforme ela vai aquecendo essa água aqui? Vai tendo uma evaporação, ok? Uma evaporação, certo? Então eu vou perdendo calor. Então aqui eu estou perdendo calor, né? Tem uma saída de calor, certo? Tem uma saída de calor que está acontecendo. Também eu tenho aqui uma saída de calor, que é a perda de calor que tem da panela para o ambiente. Então aqui eu também estou perdendo calor da panela para o ambiente, tá ok? Certo, galera? Bom, como eu falei para vocês, eu vou fazer um chá, ok? Então eu também estou tendo aqui, para fazer um chá, vou colocar aqui as minhas folhinhas aqui. Ok? Umas folhinhas de chá, um chá de camomila, por exemplo, ou de erva cidreira e tal, um chá. Estou fazendo um chazinho aqui, um chá mate também pode ser. Estou fazendo um chá aqui, então adicionei todos os elementos para a composição do meu chá aqui. Então, assim, vamos pensar em algumas coisas. Eu estou tendo entrada de calor e saída de calor. Quando essa água está evaporando, eu estou perdendo o quê? Matéria, certo? Então, eu estou tendo uma retirada de matéria, ok? Só que eu adicionei as minhas folhas aqui no ambiente. Então, eu tenho o quê? Para adicionar as minhas folhas aqui, eu tenho uma entrada de matéria também. Tá ok? Quando nós temos essa situação em que eu tenho um fluxo, né, uma entrada e saída de energia e matéria, nós chamamos isso aqui de um sistema aberto. Tá ok? Sistema aberto. Por que um sistema aberto? Porque eu tenho entrada de calor e saída de calor. O calor a gente pode entender ele como sendo o quê? Uma energia, certo? Então, uma energia, galera, energia, tá? Então, tem entrada e saída de energia e eu tenho também, permite também, nesse caso aqui, uma entrada e uma saída de matéria, certo? Entrada e saída de matéria. Isso é o que caracteriza um sistema aberto para a gente. Entrada e saída de energia e entrada e saída de matéria. Isso aqui nós podemos categorizar também como sendo um fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é uma coisa que acontece contínua, né? Como o fluxo de um rio é contínuo, tá? Ele entra e sai, continua se deslocando sempre. Então, quando eu tenho esse fluxo de energia e matéria, considero o meu sistema como sendo aberto. Bom, esse foi um exemplo mais simples, né? Vou dar um exemplo um pouco mais aplicado aí para o que a gente tem aqui, tá? Aqui eu tenho um sistema aí, um rotorzinho, né? Um motor aqui, tá ok? Tem um motorzinho aqui que está rotacionando aqui um braço aqui, né? Tá rotacionando e aí vai gerar aqui. Isso aqui é um compressor de ar, né? Um compressor. O que um compressor faz? Comprime.
comprime, ele altera a pressão, certo? Então, esse daqui é o meu sistema, ó, tá? Ele comprime o ar, então ele aumenta a pressão do ar, ok? E aí, como é que eu faço? Acabei de falar, pelo ar, né? Então, eu tenho aqui, ó, entrada de ar, né? Entrada de ar com uma baixa pressão. E aí, eu tenho aqui uma saída de ar, uma saída do ar com uma alta na pressão, ok? Certo? E aí, eu tenho aqui um trabalho que está sendo relacionado, então é uma energia que está entrando aqui, né? Uma energia que está entrando. E também tem uma energia que está saindo, certo? Porque aí eu tenho as perdas de calor aqui e essa energia está sendo transferida para esse equipamento e esse equipamento está transferindo a energia para o ar aqui nesse caso. Então aqui é um exemplo que a gente tem de um sistema aberto, uma situação mais aplicada de um sistema aberto para a gente poder estudar aí, tá? Nós vamos falar bastante sobre compressores, sobre motores, tá? Mais para frente dentro da nossa disciplina. Mas aqui a gente já tem uma ideia de um sistema aberto, tá ok, galera? Pois bem, vamos lá. Continuando com o nosso exemplo, agora eu vou pegar a mesma panelinha que eu tinha aqui e vou fazer o chá do mesmo jeito, tá? Então aqui, só que aí eu vou fazer de uma outra forma esse chá aqui. Eu vou colocar a água para entrar em calor, né? Combustão, a água aqui. Combustão não, desculpa. Em ebulição, né? Para aquecer essa água aqui, né? Vou transferir calor para ela. E já vou colocar as minhas folhinhas dentro. No primeiro momento, já coloquei as minhas folhinhas de chá dentro aqui, tá ok? E aí, para aumentar a velocidade que acontece a reação, eu vou colocar uma tampa aqui. Eu vou fechar a minha panela toda, certo? Então, fechei a minha panela aqui. Então, a minha panela está fechada. O que vai acontecer aqui com essa situação? Eu vou continuar tendo a entrada de calor, né? Vou continuar tendo a entrada de calor. Vou continuar tendo a saída do calor aqui, porque a panela vai perder, né, calor para o ambiente, né, também, né? Se a gente chegar perto, a gente percebe que ela está liberando calor para o ambiente, tá? Mas o que é que eu não vou ter nesse caso? Eu não vou ter evaporação, né? Porque essa minha água vai evaporar até a panela, por exemplo. Chegar na panela, ela vai encontrar uma outra condição de temperatura. Ela vai condensar e voltar para o interior da panela. Então, eu também não vou ter essa perda de matéria, né? Essa saída de matéria. E também não vou ter entrada de outra matéria, porque eu coloquei aqui tudo antes, certo? Então, isso é o que a gente chama de um sistema fechado. Ok? Isso aqui é um sistema fechado, que é o que a gente tem, certo? Então, o que é um sistema fechado? O sistema fechado ele permite a troca ou fluxo de energia, porém, ele não permite o fluxo de matéria. Certo? Ele não permite o fluxo de matéria. Isso é o que a gente chama aqui de um sistema fechado. Então ele permite o fluxo de energia e não permite a fluxo de matéria, tá ok? Um outro exemplo aqui mais clássico aí, que talvez vocês consigam visualizar melhor, é quando a gente tem essa situação aqui, ó, de um pistão, por exemplo, né? O pistão aqui, ele tem aqui dentro dele, por exemplo, um pistão de um motor, tal, ele tem aqui dentro um determinado gás, né? Que vai servir para que gere a explosão e a movimentação do pistão aí, tá? Então tem um gás aqui e em um determinado momento, quando esse gás está sendo comprimido, ele tem uma transferência de energia em algum momento aqui. Então esse aqui é o meu sistema, tá? Ele tem a transferência de energia do pistão que está sendo realizada para ele, tá? Essa transferência de energia do pistão para ele. Porém, ele está num sistema todo fechado, porque todas as válvulas dele aqui, ó, estão fechadas ainda nesse sistema aqui, tá? Então isso aqui é o que a gente tem um exemplo de um sistema fechado. É interessante lembrar que o pistão, ele alterna suas situações de sistemas fechados para sistema aberto e vice-versa, tá? Então é um ciclo, porque esse pistão fica se movimentando, né? Subindo e descendo, subindo e descendo. Então quando ele sobe aqui a um determinado ponto, chega numa compressão aqui, gera-se uma faísca e aí você tem a saída, a troca da matéria, né? Então aí você tem uma entrada e uma saída de matéria. Nesse caso aí, ele vai alternando os seus estados de sistema fechado para sistema aberto também, tá ok? Entenderam bem? Então, o sistema fechado ele permite o fluxo de energia, porém não permite o fluxo de matéria, tá ok, galera? Bom, imaginemos agora que eu terminei de fazer o meu chá, já terminei o meu chá, certo? E aí eu coloquei ele aqui em uma garrafa térmica, né? Uma garrafa térmica aqui e tal. Então, o meu chá está aqui no interior dessa garrafa térmica aqui,
bacaninha, tá aqui, né, meu chá, tal. Tá uma certa temperatura. O que que acontece aqui? Uma boa garrafa térmica, né, que a gente encontra por aí, qual que é a função dela, uma garrafa térmica? Manter a temperatura, não é, galera? Então, uma boa garrafa térmica, a função dela é manter a temperatura. Então, nesse caso aqui, eu não tenho troca de matéria, né, porque a minha garrafa térmica está fechada, não está entrando e saindo nada, certo? E também não tenho a troca de calor, porque o ambiente, o calor que está aqui dentro, ele fica confinado aqui dentro, né, através de espelhos, né, e tal, o vácuo que tem aqui. Então ele continua se mantendo aqui dentro e também não há nenhum fator externo de troca de calor, porque a nossa parede aqui ela é térmica, né? Então ela mantém, né, um isolamento térmico nesse caso. Quando acontece isso, eu tenho um sistema chamado de sistema isolado, ok? Sistema isolado, galera. Então isso aqui é o que a gente chama de sistema isolado. O que é um sistema isolado? O sistema isolado ele não permite o fluxo de matéria e também não permite o fluxo de energia entre um e outro, ok? Certo? Não permite o fluxo de energia entre o ambiente e o meu sistema, né? Aqui vamos categorizar aqui, né? Deixando de vermelhinho também. O nosso sistema está aqui dentro, ok? Então ele não permite esse fluxo de matéria e energia para o sistema ou do sistema para fora, certo? O fluxo, tá ok? Um outro exemplo que a gente tem aqui seria um cilindro, né? Contendo um gás, né? Um determinado gás aqui, ou fluido, nós vamos falar bastante sobre fluido mais para frente, mas tendo um determinado gás aqui dentro, tá? E esse cilindro ele tem um isolamento fechado, né? Aqui, uma válvula de fechamento, e ele tem aqui dentro também uma parede térmica, né? Então isso aqui é um exemplo mais aplicado que a gente tem aí, que a gente pode classificar aí como sendo um sistema isolado, certo? Bom, então a partir dessas situações aí que a gente estudou, a gente pode definir algumas coisas, ok? O que é um sistema? Um sistema é uma região no espaço, certo? No espaço. Então, se ele está no espaço, ele tem 3 dimensões, né? Então, é um sistema, ele tem 3 dimensões, ele é palpável, né? Então, uma região no espaço que contém matéria e energia, certo, galera? Então, ele tem que ter obrigatoriamente matéria e energia. Ele pode ser definido em função da necessidade que nós temos, tá? Uma necessidade que nós temos aí. Então, esses exemplos que eu dei para vocês, eu peguei o interior do equipamento para ser utilizado como exemplo de sistema, mas também eu posso pegar o equipamento todo para ser utilizado como um sistema, tá? A gente vai começar do básico e vai evoluindo mais para frente aí, ok? Então, ele é definido em função da nossa necessidade. Então, eu posso colocar onde eu quiser essa questão do estudo do sistema, certo? E outra coisa, ele é restrito por limites. Tá? Então ele tem limites, o sistema. Vocês viram ali que ele tem limites, né? Ele tem, no caso da panela, tem a estrutura da panela, tem lá o pistão, tem a parte do cilindro que a gente viu aí, ok? Então ele é restrito por limites. E esses limites ele também são conhecidos como fronteiras de um sistema, ok? Fronteiras de um sistema, ok? Fronteiras de um sistema. Bom, resumidamente, o que a gente tem? Um sistema, categorizando aqui um sistema para vocês. Resumidamente, a gente tem aí um sistema, né? Então aqui a gente tem uma determinada matéria aqui dentro, né? Então, uma matéria. Então ele tem uma certa matéria, tá? Então aqui dentro, tudo isso aqui é o meu sistema. Essas bordas que eu tenho aqui seriam as nossas fronteiras. E tudo que não faz parte do meu sistema, ou seja, tudo que não está aqui dentro e não é fronteira, ele é conhecido como vizinhança. Ok? Então, tudo que não faz parte do meu sistema é a vizinhança, ok? Então, ela pode interagir com o sistema ou não, tá? Depende do equipamento, depende do que a gente estiver falando. Então, ele pode interagir com o sistema ou não, tá ok? Bom, em relação às fronteiras, nós temos algumas classificações aí, algumas situações que podem ser utilizadas aí, né? Que são utilizadas como formas de definir algumas fronteiras, tá? Algumas características das fronteiras. Em relação à matéria, ela pode ser permeável, tá? Permeável, então aqui ela permite, né? Permite a passagem de matéria, por exemplo, uma fronteira ela permite a passagem da matéria, ou pode ser impermeável, aí ela não permite a passagem da matéria, certo? Da mesma forma com o calor, tá? O calor ela pode ser diatérmica,
quando ela permite a passagem de calor, e adiabática quando ela não permite essa passagem de calor, certo? Então, assim, a gente tem essas duas situações. Diatérmica quando ela permite e adiabática quando não permite a passagem de calor. Permeável e quando permite, impermeável quando não permite em relação à matéria também, tá? Outra característica legal que a gente pode ter das fronteiras é que elas podem ser aqui de dois tipos, né? Fixas ou móveis, tá? Lembra que eu falei lá sobre o pistão, né? Então aqui também entra a dualidade. Coloquei aqui o exemplo para vocês do pistão aqui, tá? Onde que tem as minhas fronteiras aqui fixas, né? Seriam essas laterais aqui, né? A parte de dentro, né? O cilindro do pistão aqui, né? Então o cilindro do pistão, ele tá aqui, ó, tá? O cilindro do pistão ele seria uma base fixa, ok? Uma base fixa. E já o pistão em si, a parte do pistão que está se envolvendo aqui, né, com o sistema, ele seria uma fronteira móvel, né, porque ele vai subir e descer, né, subir e descer aqui, tá ok? Também elas podem ser reais ou imaginárias, tá, essas fronteiras. Real é quando ela tem como barreira alguma superfície real, palpável mesmo, e outra é quando as imaginárias é quando elas estão delimitadas por alguma outra situação que não seja uma barreira real, tá? Então aqui eu tenho as minhas fronteiras imaginárias e aqui dentro eu tenho as minhas fronteiras reais, tá ok? Certinho? Certinho, galera? Bom, mas só alguns conceitos aqui para a gente encerrar. Quando a gente falar em sistemas, nós vamos falar em algumas situações aí, tá? Que seria o fluxo de controle, volume de controle e a massa de controle, tá ok, galera? Então, quando eu tiver um sistema em que eu trabalhe com volume de controle, ou seja, ele permite apenas o fluxo de massa, isso aqui é um sinônimo para um sistema aberto. Ok? Então, ele permite o fluxo de massa e permite o fluxo de energia. Então, isso é um volume. Quando a gente falar em volume de controle, a gente vai estar trabalhando aí como se fosse um sistema aberto, certo? É um sinônimo, né? Um sinônimo para sistema aberto. Já quando eu falar em massa de controle, é que ele permite apenas o fluxo de energia. E quando ele permite apenas o fluxo de energia, quando eu estiver falando em massa de controle, que permite apenas um sistema que permite apenas o fluxo de energia, isso aqui é a mesma coisa que eu estiver falando de um sistema fechado. Ok? Certo? E lembrando que sempre eles vão ter uma relação direta com as fronteiras, tá ok? Então, quando eu estiver falando isso aqui num volume de controle ou massa de controle, e aí eu vou ter aqui, quando eu falar nas fronteiras também, eu vou ter aqui os limites, né? Limite de controle. Certo, galera? Bom, por essa aula era isso, então a gente tem aqui, falou um pouquinho sobre sistemas, né? Sistema aberto, sistema fechado, volume de controle, massa de controle, tá ok? E também sobre as fronteiras, ok? Essa foi a aula 2 da semana 2 e daqui a pouco eu posto a aula 3 da semana 2. Muito obrigado.